Permite a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Jeremias, capítulo número 9, a partir do verso 23. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 9, a partir do verso 23. Glória a Deus. Jeremias 9, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor ele quer falar conosco que existem dois tipos de pessoas na terra. Existem aquelas que vão conhecer a Deus somente nos céus, e existem aquelas pessoas que caminham com Deus e já estão com o Senhor hoje na terra. E que tipo de cristão, que tipo de servo de Deus nós queremos ser? Nós queremos ser um cristão que só vai um dia conhecer o Senhor na glória, ou nós queremos ser o tipo de cristão que já conhece Deus hoje, que já vive com Deus hoje, que já anda com Deus hoje na face da terra? Todos os homens de Deus que foram extremamente usados, que foram extremamente abençoados, que tiveram uma vida cheia de Deus na terra, eram homens que prosseguiram e conheceram a Deus em vida. Aleluia. O nosso maior erro é querer ter uma vida espiritual com Deus somente na glória, somente nos céus. Nós precisamos, nós desejamos, nós precisamos querer, a nossa alma precisa desejar uma vida com Deus hoje. A gente deve andar com Deus hoje. O Senhor quer falar conosco hoje a respeito de nós não somente conhecermos a Ele, mas nós sermos conhecidos por Ele. Aleluia. A Bíblia fala em Daniel que quando Daniel começou a se aplicar em oração, quando Daniel começou a buscar Deus, quando Daniel começou a jejuar, a Bíblia é muito clara que apareceu um anjo para ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender as coisas de Deus, são ouvidas as suas vozes dos céus, e por causa das suas palavras eu vim. Então isso mostra que a partir do momento que Daniel se posicionou, ele começou a se tornar um homem conhecido no céu. A partir do momento que ele começou a orar, a partir do momento que ele começou a jejuar, o nome dele começou a ser reconhecido nos céus. E a Bíblia fala que o céu não somente começou a reconhecer ele, mas o céu começou a estar aberto para ouvir, pastor, o que ele orava. E não somente isso, o céu começou a se movimentar. O anjo veio em resposta à oração daquele homem. Aleluia! E que tipo de servos nós queremos ser? Existia diversos jovens servindo Nabucodonosor na época. Só que tinha um que tinha um destaque diferente. Tinha um que tinha um poder diferente. Tinha um que era conhecido, irmã Rosângela, não somente por Nabucodonosor, não somente por prestar um excelente serviço, mas ele era conhecido nos céus. A Bíblia nos mostra no Novo Testamento que em determinado momento o diabo incorporado, o diabo acaba falando assim: eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Será que nós não somos esses? E vós, quem sois? Que não é conhecido nem pelos céus e nem pelo inferno? Ou nós somos como Paulo? Olha a audácia do diabo. O diabo fala: bem conheço Cristo, e sei quem é Paulo. O Senhor está nos chamando para ter uma vida reconhecida nos céus. O Senhor está nos chamando para ter uma vida onde o céu nos conhece, onde o inferno nos conhece. Nós não podemos ser desconhecidos de Deus. Aleluia! A Bíblia nos mostra que vai ter uma classe de cristãos que naquele grande dia vão falar: Senhor, Senhor, e Cristo vai responder para eles: eu nunca vos conheci. Não está falando de ímpio, está falando de crente, porque chamavam Jesus de Senhor. Será que nós seremos quem? Os que Jesus olha e fala: vinde benditos de meu Pai. Ele fala benditos de meu Pai, pastor, para quem Ele conhece. Ele fala benditos de meu Pai para quem viveu uma vida na terra, vivendo Ele, andando com Ele, servindo Ele. Ou nós seremos daquela classe de cristãos onde Jesus vai falar: nunca te conheci. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre esses dois tipos de cristãos: os que vão conhecer o Senhor somente nos céus, e aqueles que já caminham com Deus aqui na terra.
Isso não fica muito claro para nós, que vida eterna não começa no céu. Vida eterna começa quando a pessoa conhece a Jesus. Eu vou te provar na Bíblia. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é essa. João 17,3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é céu. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Vida eterna não é entrar no reino onde as coisas são de ouro, ainda que isso esteja preparado para nós. A vida eterna não é andar em um local onde o mar é de cristal, onde não há lua, onde não há sol, porque a própria glória de Deus ilumina o ambiente, onde não tem tempo, o próprio Deus fala com a gente. Mas vida eterna é conhecer a Deus, e vida eterna é conhecer a Jesus. Então, se vida eterna não é um espaço, mas vida eterna é servir a Deus, é possível vivê-la hoje. Se vida eterna é conhecer o Senhor, se vida eterna é conhecer a Cristo, eu não preciso esperar partir dessa vida para viver a vida eterna. Eu já posso viver a vida eterna hoje. Então o Senhor está nos chamando nessa manhã para caminhar com Ele, para aprofundar nele em águas mais profundas. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas, elas já vivem com a mentalidade do céu, mesmo ainda estando na terra. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses 3,20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador. A Bíblia está falando, está deixando claro, uma declaração poderosíssima. A declaração que é feita é a seguinte: a nossa cidade está no céu, onde também nós esperamos o Senhor. Essa frase só vem de uma pessoa convicta. Essa frase só vem de uma pessoa que conhece o Senhor e que é conhecido pelo Senhor. Ele está afirmando: a nossa cidade está no céu. Ou seja, eu não tenho cidadania nessa terra. Eu não sou daqui. Eu sou de outro lugar. Eu sou de outra pátria. A minha cidade está no céu. E a Bíblia fala: de onde também esperamos um Salvador. Essa frase está vindo de alguém que vive intensamente com Deus. Aleluia. Ele não está falando: a nossa cidade será os céus. A nossa cidade um dia será os céus. Não, ele está falando: a nossa cidade, ela está no céu. Mas o céu eu já vivo hoje. Aleluia. Não é a nossa cidade será, a nossa cidade está. Vive eu já vivo hoje. Andar com Deus eu já ando hoje. Muitos conhecem o versículo de João 10,10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância não é ter carro importado, não é ter casa na praia, não é ter fazer viagem internacional. Vida em abundância é viver com Cristo, é viver a Cristo, é conhecer a Cristo, é ser reconhecido por Cristo. Essa é a vida em abundância. Abundância não de bens, abundância da presença. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância prometida por Jesus. Comece em viver com Ele aqui, hoje na terra. Isso é viver uma vida em abundância. Andar com Cristo, servir a Cristo, ser conhecido por Cristo. E a gente precisa entender que conhecer sobre Deus e conhecer a Deus são coisas completamente diferentes. Conhecer sobre Deus e conhecer a Deus são coisas completamente diferentes. Oséias 6,6, a palavra diz: quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quero chamar sua atenção para a parte B: conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É Deus falando para o homem: eu estou mais interessado com quem me conhece do que com quem somente ouviu falar de mim. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Porque é possível cantar, é possível pregar, é possível ensinar e nunca ter conhecido a Deus. É possível fazer sinais, é possível operar prodígios, é possível realizar maravilhas e nunca ter conhecido o Senhor e não ser conhecido pelo Senhor. Porque o texto que nós lemos inicialmente, que eu citei, a Bíblia fala que muitos naquele dia falam: Senhor, Senhor, no seu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, falamos em novas línguas. Jesus vai falar para aquelas mesmas pessoas que estavam na frente da obra: nunca te conheci.
O Senhor, Ele quer nos tirar de uma vida hoje, onde a gente conhece muito sobre Ele, e quer falar assim: eu não quero conhecimento a respeito de mim, eu quero que você me viva. Hoje, saber tudo de dieta não me emagrece, se eu não vivo dieta. Saber tudo de exercício não me torna um atleta se eu não praticar o exercício. Assim como espiritualmente, saber tudo a respeito de Deus da Bíblia não me torna um verdadeiro cristão se eu não vivo o Deus da Bíblia. A gente tem que entender de uma vez por todas que a maior glória que um homem pode receber é conhecer a Deus. O lugar mais alto que uma pessoa pode chegar na vida presente e na vida futura é no local onde ela conhece a Deus e é reconhecida por Deus. Tanto que o texto que está sendo o básico para essa mensagem dessa manhã, Jeremias 9, 23 e 24, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se vocês têm com que se gloriar, se gloria em me conhecer. O que adianta eu ser rico? Vou me gloriar de riqueza se eu não conheço a Deus e Ele não me conhece? O que adianta eu ser forte e me gloriar das minhas forças se eu não conheço a Deus e não sou reconhecido por Deus? O que adianta eu ser sábio, sabedoria passageira, terrena, temporal, se eu não conheço a Ele e não sou reconhecido por Ele? Aí o texto fala que existe um lugar mais alto e mais sublime de glória para um homem. Que lugar é esse? É conhecer a Deus. Aleluia. Se glorie no quê? Se glorie em me conhecer. O Senhor fala para nós: não se glorie em ser forte, não se glorie em ser sábio, não se glorie em ser rico. A sua glória está em me conhecer. A maior glória que um homem pode alcançar e que uma mulher pode alcançar na face da terra é conhecer ao Senhor. Aleluia. O que adianta a pessoa ela nascer herdeira, ela frequentar os melhores restaurantes, visitar os melhores países, achar que ela está por cima e nunca por baixo, e quando ela desembarcar no reino de Deus, ela chegar lá nua? Não tem nada. É muito melhor ser como Cristo, nascer numa manjedoura, levar uma vida humilde, mas ser reconhecido nos céus. Conhecer a Deus. Essa é a maior glória que nós podemos alcançar. Aleluia. E quando a gente vai estudando, folheando a palavra de Deus, o Senhor vai nos revelando coisas cada vez mais profundas. Eu preciso compartilhar com você que existem pessoas que vão conhecer a Deus somente para o juízo. Algumas pessoas vão conhecer a Deus somente para o juízo. Filipenses 2, a partir do verso 10, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O macumbeiro vai dobrar, o espírita vai dobrar, o muçulmano vai dobrar, todos vão dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos verão a glória, todos sentirão a presença, mas muitos somente verão a glória e sentirão a presença para o juízo da sua própria alma, quando um dia for tarde demais. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade de não te conhecê-lo, de não apenas vê-lo no momento que será tarde demais, mas Ele está te dando a oportunidade de conhecê-lo e de viver uma vida com Ele hoje. Aleluia! Muitos conhecerão a Deus somente no tribunal de Deus. Em Apocalipse 20:12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Está falando a respeito do tribunal de Deus. A Bíblia fala: e eu vi os mortos todos, os grandes e pequenos, as celebridades, as autoridades, mas também os que nunca foram conhecidos por ninguém. E a Bíblia fala que naquele grande momento serão abertos os livros. O que tem nesse livro? A vida, o histórico, a capivara, como dizem na terra terrena temporal, a ficha. E seremos julgados
com aquilo que estarão escritos naquele livro. Agora eu quero que você imagine comigo. Imagina ser um livro aberto a respeito da sua vida. E está escrito naquele livro que você nunca conheceu a Deus verdadeiramente. E que Deus nunca te conheceu verdadeiramente. Imagina a angústia. Imagina o vazio que você vai sentir na sua alma. Mas eu era crente. Mas eu ia para a igreja. Mas eu estudei a palavra. Mas no livro vai estar escrito: mas eu nunca vos conheci. Mas também existe a oportunidade, possibilidade. E essa oportunidade, possibilidade só depende de mim e de você. Aleluia! De quando o livro for aberto. O mensageiro, aquele que vai abrir aquele livro, já abriu um sorriso no rosto. Glória a Deus. Esse a gente não precisa nem procurar o índice, pastor, porque o nome dele já está aceso aqui no céu. Glória a Deus. Esse aqui, Cauã, não é a primeira vez que a gente está vendo ele. Ele constantemente está aqui em contato conosco. Oh, aleluia! Eu quero ser esse tipo de cristão. Eu não quero ser aquele tipo de cristão, porque às vezes a gente está olhando somente ou para a salvação ou para a condenação. Mas existe também aquele tipo de cristão que a Bíblia fala que vai existir diferentes níveis de galardão. Vai ter aquele cristão, irmão Rosângela, que ele passou na média. Ele entrou fazendo o mínimo. E ele entrou. E talvez a vergonha dele, que ele vai sentir, seja compatível com a vergonha do ímpio. Porque ele vai começar a conhecer a Deus lá. Quando ele vai olhar para a direita, e já vai ter muitos que já conheciam o Senhor desde aqui. Então ele está falando que uma parte serão os ímpios, que não conhecem a Deus, que vão ter o primeiro e último possível contato com Deus, quando não haverá mais oportunidade. Nós estamos falando sobre uma classe de homens que somente conhecerão a Deus no tribunal, quando os livros serão abertos e quando ele será condenado. Mas também existe uma classe de pessoas que estão na igreja, mas que não conhecem a Deus. Conhecer a religião não é conhecer a Deus. Porque você vai conhecer muitos teólogos que sabem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, recitam versos, recitam versículos, mas quando dobram o joelho, a oração dele e dela é vazio e é vazia. E você vai ver pessoas analfabetas, que não sabem ler nem escrever, mas que quando dobra o joelho no chão e abre o teu lábio, você fala: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Porque não é sobre conhecer, é sobre viver. Se você pode conhecer e viver, melhor ainda. Mas se for para escolher entre conhecer, somente de ouvir falar, e viver, opte pelo viver. Aleluia! Porque conhecimento não muda a vida de ninguém. Sem uma vida com Deus. Porque saber livro, saber teologia, saber genealogia, saber angiologia não vai mudar minha vida em nada. E não faz o meu nome ser conhecido nos céus. Porque tem uma vida onde eu vivo com Deus e onde eu vivo para Deus. Eu preciso mais uma vez falar sobre esse texto para você, que é muito confrontante para nós. De Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E a resposta será: então lhes direi, nunca vos conheci. Hoje nós temos a oportunidade de irmos lá para esse texto e nos colocarmos naquela situação. Imagina você chegar nos céus, olhar para Jesus e falar assim: Senhor, e ele te medir de cima e embaixo. Você chega na maior intimidade: Senhor, Senhor, começa a mostrar as obras que fez. Senhor, Senhor, no seu nome fizemos isso, no seu nome fizemos aquilo. Aí Jesus olha: quem que é essa mocinha? Quem que é esse rapaz? Eu nunca te conheci. Tudo que a pessoa fez na igreja não valeu nada. Foram anos de ministério perdidos. Porque não é sobre conhecer religião, é sobre conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. A gente
gente tem que entender que não basta ter nome de povo de Deus, é preciso conhecer a Deus. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uma forma de ver esse texto, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, é falar que faltou teologia. Mas existe um outro ângulo, pastor, que a gente pode analisar esse texto: que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? Me conhecer. Conhecer o meu filho, conhecer quem eu sou. Porque a teologia não livra ninguém da destruição. O que livra verdadeiramente uma alma da destruição é conhecer o Pai, é conhecer o Filho, é conhecer o Espírito Santo. Então quando a Bíblia fala, eu preciso que você olhe com essa outra perspectiva para esse texto. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É não conhecimento de letra, não conhecimento de história, não conhecimento, mas o conhecimento dele, quem ele é, e viver com ele. Aleluia, Jesus. Mas agora, o Senhor vai nos mostrar alguns homens que conheceram e que viveram com Deus. Agora o Senhor vai nos dar alguns exemplos bíblicos de homens que conheceram o Senhor não somente de ouvir falar, mas que andavam com Deus, que os seus olhos viam a Deus. Existe uma classe de homens que são pessoas que caminharam com Deus. E o primeiro deles é Enoque. A Bíblia nos mostra em Gênesis 5:24 o seguinte: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, porque Deus para si o tomou. Um dia Enoque tomou uma decisão: vou começar a andar com Deus. Um dia Enoque decidiu colocar a vida dele no altar, entrar na brecha de Deus, e não somente ouvir falar de Deus, mas de viver com Deus. Meu Deus. A Bíblia fala que esse homem não provou a morte, ele sumiu. Aleluia. A Bíblia fala que ele não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Não uma vida de conhecê-lo por nome, mas uma vida de viver com Ele. A Bíblia está falando em Gênesis 5:24: andou Enoque com Deus. E aconteceu com ele, meu Marcelo? Sumiu. Cadê o corpo dele? Está na glória. Foi recolhido. Mas como que não está aqui? Poucos homens, pouquíssimos, não deixaram rastros na terra. Moisés, cadê um osso dele? Não acha. Elias, cadê um osso dele? Não acha. Enoque, cadê um osso dele? Não acha. Porque eram homens que decidiram andar com Deus. Eram homens que decidiram viver o Deus que nós pregamos. A gente não quer que você tenha mais conhecimento, a gente quer que você viva o Senhor. A gente não quer que você saiba mais uma matéria, a gente não precisa mais de matéria. A gente precisa pegar o que a gente já conhece e aplicar e a viver. Porque é isso que vai nos fazer conhecer a Deus e ser conhecidos por Deus. O próximo homem que caminhava com Deus é Noé. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Nós vemos que quando nós andamos com Deus, o Senhor ele começa a nos poupar de muita coisa. Quando nós começamos a andar com Deus, o Senhor começa a nos livrar de muitas coisas. A Bíblia fala que o Senhor olhou para Noé, olhou para a sua parentela. A Bíblia não fala que a parentela de Noé estava separada, fala que Noé estava separado. E por Noé estar separado, por Noé ser íntegro, pela descendência dele, a partir dele, ser algo íntegro e justo diante de Deus, Deus poupou a casa, Deus poupou a esposa, Deus poupou a família. Quando nós olhamos para a história de Noé, quando nós olhamos para a história de Enoque, nós vemos que não existe nenhum arrependimento em quem decide andar com Deus. Não existe nenhum arrependimento. A pessoa ela só enriquece, a pessoa só fica mais bonita, a pessoa só fica mais sábia, a pessoa só fica mais cheia, a pessoa só fica mais santa. Você não vai perder por orar, você não vai perder por perdoar, você só vai ganhar. Enoque, quando decidiu andar com Deus, ele não perdeu nada, ele só ganhou. Foi transladado, arrebatado, sumiu com ele, Senhor. Noé, quando decidiu andar com Deus,
ele foi recompensado por Deus. Ele viu todos aqueles ímpios que viviam segundo a sua própria vontade, todos ficarem submersos nas águas do Senhor. Só que enquanto os outros estavam submersos, ele estava dentro de uma arca, onde a Bíblia fala que Deus foi quem fechou por fora. O relacionamento e intimidade daquele homem com Deus era tão grande que Deus aparece para ele, Deus visita ele, Deus dá os recursos para ele, Deus dá o plano para ele. Ou você acha que ele tinha máquina? Você acha que ele tinha andaime para trabalhar? A força veio da onde, irmão José? Nós temos um irmão que trabalha com construção. Pergunta para ele se não tem esforço, se não é algo sobrenatural. Imagina aquelas madeiras, pastor. Tudo pesado. A capacitação veio da onde? A força veio da onde? De um homem que andava com Deus. E na hora final, que a arca estava pronta, que estava todo mundo lá dentro, e agora, pastor? Como que a gente vai vedar? Porque precisa de alguém para fechar por fora. O Senhor falou, não é entre, deixa que quem vai fechar sou eu. O Senhor fechou a arca por fora. O Senhor vedou a arca, a entrada, a porta por fora. Para quê? Porque se está andando comigo, não vai afundar. Se está andando comigo, não vai morrer. Se está andando comigo, não vai naufragar. O próximo homem que andava com Deus, Abraão, Gênesis 17:1 diz assim, ó: eu sou o Senhor, Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. É Deus aparecendo para Abraão e dando a instrução para ele viver uma vida sobrenatural. E dentre toda a instrução que Deus poderia dar para Abraão, antes de falar para ele ser perfeito, Deus falou assim: anda na minha presença. Deus aparece para ele e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Porque é isso, esse é o plano original de Deus, esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida, que nós venhamos a andar na presença dEle. E andar na presença dEle não é vir para a igreja. Andar na presença dEle são 24 horas por dia. Quando fala que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si, não fala que Enoque frequentava um templo para oração, não. Ele andava com Deus, ele acordava com o Senhor, ele almoçava com o Senhor, ele trabalhava com o Senhor, ele se deitava na hora de dormir com a presença do Senhor. Era uma vida totalmente entregue. Ele não tinha talvez momentos apenas de oração, a vida era a oração. Ele não tinha umas situações onde ele se consagrava, onde ele buscava. A vida dele era uma constante busca, era uma constante consagração. É esse nível que o Senhor quer nos levar espiritualmente. Nós temos também alguns homens eleitos na terra, que eram pessoas que ouviram a voz de Deus. E um desses exemplos é Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 10 diz assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe por quê que Samuel ouvia Deus? Sabe por quê que Samuel podia conversar assim com Deus? Fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Porque ele era um homem que andava com Deus. Porque ele era um homem que vivia a Deus. O próximo exemplo é Moisés. Êxodo 33:11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, vírgula, como qualquer que fala com seu amigo. Gente, a gente tem que entender que a parte mais poderosa desse versículo de Êxodo 33:11 não é que o Senhor falava com ele face a face. Não, isso aí não é nada comparado com a Bíblia falando como alguém que fala com seu amigo. Olha o nível de amizade de Moisés. Não era amizade com o presbítero Douglas, não era amizade com o pastor Sérgio, era amizade com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era amizade com aquele que era, que é e que há de vir. Só que sabe o que é mais poderoso? É que às vezes a gente olha para a vida de Moisés e vê ele muito distante de nós. Só que no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele fala: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Aleluia. Olha para o teu relacionamento com Deus. Faz uma autoanálise na sua alma hoje. Você considera Deus o seu amigo? E você sente que Deus te considera como amigo dele? Ou será que nós estamos longe? A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós.
E ele orou e não choveu. Voltou ele a orar e o céu derramou chuva. Ou seja, não existe essa de que os homens da Bíblia eles eram de não. Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós. Elias tinha a mesma paixão que Osmar. Elias tinha a mesma paixão que o Eduardo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele viveu o sobrenatural. A Bíblia fala que ele foi arrebatado, transladado, veio uma carruagem de fogo, ele subiu nos céus e ninguém mais viu ele. O último que viu foi Eliseu. E ainda pegou a capa. E o que Eliseu pediu para Elias? Elias chegou para Eliseu e falou assim: me pede uma coisa que você quer. Ele falou assim: só quero uma coisa. Eu quero porção dobrada do Espírito que está na sua vida. Ou seja, Eliseu estava andando com Elias, mas Eliseu falou assim: eu não quero andar com Elias, eu quero andar com Deus, Elias. A maior lição que Eliseu ganhou de Elias não era poder andar com Elias e aprender a viver com Elias. Ele falou assim: não, eu quero ter o que esse homem tem. Eu quero viver a vida que esse homem vive. Eu quero carregar o que ele carrega. Então, se for deixar alguma coisa, não deixa a terra para mim, não. Não deixa patrimônio para mim, não. Mas me deixa o espírito de porção dobrada do que está na sua vida. Porque Eliseu entendeu que tinha uma coisa que ia mudar a vida dele para sempre, que era conhecer a Deus. E que era viver com você. E nós vemos algumas pessoas que viveram em grande comunhão com Deus. Uma delas é Davi. Em Atos 13, 22, em Atos, Davi é lá atrás, em Atos 13, 22, está falando assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Aí você começa a pegar a Bíblia e começa a ver o que era esse homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, ele escriturava: a minha alma tem sede de ti. Davi escriturava: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Esse homem escriturava: levantarei pela vigília da madrugada para buscar tua presença. Esse homem me declarava: antes de dormir, no meu leito, me lembro de ti e vigio em ti e penso em ti durante as vigílias noturnas. Ou seja, durante a vigília noturna, ele estava buscando. Ao amanhecer, ele estava buscando. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não queria somente ouvir falar, porque ele ouvia e sabia muito, mas ele falou assim: somente saber não vai me mudar, eu preciso viver esse Deus. Ele conhecia os escritos, ele conhecia os antepassados, ele conhecia o que tinha acontecido antes dele, mas ele não ficou ali, somente conformado com os pergaminhos. Ele decidiu viver os pergaminhos. Ele decidiu escrever a própria história dele com Deus. Até quando nós vamos viver uma vida espiritual com Deus, ouvindo o testemunho dos outros, ouvindo a história dos outros com Deus? Quando que nós vamos começar a escrever a nossa própria história com Deus, a viver a nossa própria vida com Deus, a carregar o nosso próprio testemunho com Deus? Isso vem de uma vida, isso vem de uma entrega. O próximo homem é Daniel. Nós falamos no início da mensagem que Daniel, quando ele se posiciona, os céus começam a ouvir a oração que sai da boca daquele jovem. Só que a Bíblia nos mostra a vida que ele tinha. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Olha o nível de entrega, olha o nível de vida. Um homem que ora 3 vezes por dia. Glórias a Deus, aleluia. 3 vezes por dia, gente. É de manhã, é de tarde e é de noite. Glórias a Deus. Só não está orando, pastor, quando está dormindo. Porque senão, se na manhã está orando, de tarde está orando, de noite está orando, só não está orando e está dormindo. É essa vida que você tem que desejar. Essa vida que você tem que querer. Por quê? Porque essa vida é a única vida que vale a pena. Porque essa vida é a única vida onde você anda, literalmente, como diz a palavra, como astro na terra, aparentando não ter nada, mas tendo tudo e enriquecendo a muitos.
Essa vida que o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você está com uma paz que excede todo o entendimento. Essa vida que ainda que as notícias terrenas temporais queiram tirar o seu sono, você é como Davi, deito e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia. Essa vida. Glórias a Deus. E uma vez que você entende a necessidade de conhecer a Deus, a necessidade de viver com Deus, a gente precisa agora aprender alguns sinais de uma pessoa que realmente conhece a Deus. Porque uma pessoa que vive com Deus, uma pessoa que conhece a Deus, ela carrega alguns sinais. E eu preciso que você faça uma autoanálise, se você tem carregado esses sinais vão dizer se você tem vivido, se você tem conhecido a Deus ou não. Aleluia. E o primeiro sinal é obedecer a palavra. 1 João capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim, ó: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O Senhor está falando a respeito dele, de quem ele é. 1 João 2,3 fala assim, ó: aquela pessoa, aquele cristão, aquele crente que diz, eu o conheço a Deus, eu conheço a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Ou seja, ele fala que conhece, mas quando ele não obedece a palavra, ele não conhece a Deus. Então, se você insiste em viver uma vida de rebeldia, sinto muito lhe falar, sinto muito te esclarecer, mas a Bíblia fala que você não conhece a Deus. Porque o texto é claro: aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso, está mentindo, não conhece a Deus. Então, se eu e você desejamos andar com Deus, viver com Deus, que venhamos a passar a obedecer a sua palavra. O próximo sinal de uma pessoa que realmente conhece a Deus é amar as pessoas. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4, a partir do verso 7. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Amar nossa família é muito fácil. Amar os nossos parentes é muito fácil. Mas amar o inimigo, amar o desconhecido, amar aquele que bate na porta, aí que está a dificuldade. Só que a Bíblia mostra: quer andar comigo, quer servir a mim, quer viver o sobrenatural, quer andar na minha presença, aprende a amar as pessoas. Porque quem não ama, não conhece a Deus. O próximo sinal de uma pessoa que conhece a Deus é ter comunhão com Deus. Salmo 63:1, o salmista está dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Todos os homens que tiveram intimidade com Deus eram homens de busca. Todos os homens que tinham intimidade com Deus, que andavam com Deus, eram homens de oração. Aleluia. Eram homens comprometidos com os seus joelhos. Eram homens que constantemente estavam com seus joelhos dobrados e buscando a face do Senhor. Porque não tem como andar com Deus, ter comunhão com Deus sem uma vida de oração. Não dá. Não dá. A única forma da gente ter um contato com Deus espiritualmente é através da oração. Se nós não oramos, nós não nos conectamos com Deus. Se nós não oramos, nós não entramos na presença de Deus. A oração é uma chave sobrenatural que nos coloca nos atos da presença do Senhor. Aleluia. O próximo sinal da pessoa que conhece a Deus é temer a Deus. E por que temer a Deus é tão importante para se andar com o Senhor? Em Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Glória a Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem não teme, não tem intimidade. Quem não teme, não o conhece. Quem não teme, não se relaciona intimamente com Deus. Aleluia. Eu preciso que você saia dessa igreja nessa manhã inconformado com a vida espiritual que você está levando. Eu preciso que você saia dessa igreja dessa manhã olhando para a sua vida de oração e falando assim: ó, não estou orando nada. Eu preciso que você saia dessa igreja nessa manhã olhando para a sua vida de jejum e falando: eu não estou jejuando nada. Eu preciso que você olhe para a sua vida e fale assim: meu Deus, qual foi a última vez que eu acordei de madrugada para orar? Meu Deus, qual foi a última vez que eu passei um dia de jejum?
Meu Deus, qual foi a última vez que eu desliguei toda a rede social, deixei o celular no silencioso, peguei a tua palavra e fui me alimentando, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Aleluia. Nós precisamos de uma vida espiritual com Deus prática. Nós precisamos não somente ouvir o Evangelho, mas viver o Evangelho. E a gente começa a viver o Evangelho levando a sério uma vida espiritual com Deus, como se Ele fosse real, porque Ele é. Como se Ele fosse vivo, porque Ele é. Como se a eternidade de Deus, como se o mundo dele fosse mais sólido do que o mundo real, porque é. Precisamos desse Deus. E como que nós podemos conhecer esse Deus e viver com Ele hoje? Em Jeremias 29:13 tem a resposta. Em Jeremias 29:13 diz assim, ó: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Existe um caminho, existe uma forma, existe um jeito de buscar o Senhor e de o encontrar. Que jeito é esse? Buscar Deus e encontrar Deus. É buscar esse Deus de todo o nosso coração. Você tem que pôr o seu joelho no chão para orar. E você tem que pensar: vou fazer uma oração comum ou vou fazer uma oração buscando a Deus de todo o coração? Essa pergunta vai nortear a intensidade da oração que você vai impetrar no céu. Porque a Bíblia não fala que somente basta orar e vai encontrar, não. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Você tem que orar e se entregar em oração de uma forma que você nunca fez. Você tem que experimentar o que é se trancar no teu quarto e orar com a tua alma, não com os teus lábios, mas com a tua alma. Buscar Deus de todo o teu coração, ao ponto de você depois pegar a tua camisa e torcer ela de suor. Tamanha entrega. Você precisa, não precisa ser sempre, mas faz isso uma vez na sua vida. Sai de uma oração rouco. Aleluia. Que você vai ver que você vai levantar dali de uma maneira que você nunca levantou. Você vai falar: eu senti algo diferente. Oh Deus Todo-Poderoso. Porque muitas pessoas tocavam em Jesus, mas aquela mulher que veio por baixo tocou nele de uma maneira diferente. A Bíblia falando da mulher do fluxo de sangue fala que muitos apertavam, muitos empurravam. Era uma loucura. E Jesus para do nada e fala assim: calma, alguém tocou em mim. Os discípulos olharam para ele e falaram assim: você está brincando com a gente? Alguém te tocou? Eles estão te apertando, todo mundo te tocou. Ele falou assim: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu. Ai, irmã. Como você pode fazer uma oração tradicional, pastor? Aquela oração de empurra, de toca, ou você pode fazer aquela oração que Jesus fala assim: de mim saiu. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa manhã. Ele está querendo nos levar para outro nível. Aleluia. Ele está querendo nos levar para um novo patamar espiritual. Para um patamar de não sermos não somente ouvintes, mas praticantes. Para um patamar onde a nossa oração ela passa de ser um momento mecânico e se passa a ser um momento sobrenatural. Ele quer que você ore em línguas pela manhã, trancado no teu carro, trancado na tua casa. Ele quer que você tenha experiências espirituais com Ele. Ele quer que você sinta um arrepio aonde você estiver. Ele não quer que você somente sinta Ele aqui. Ele quer viver com você na tua casa, no seu trabalho, onde você for. A Bíblia fala que nós servimos a um Deus que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Vamos se aproximar dEle. Uma próxima ferramenta espiritual para nós vivermos esse Deus e conhecermos esse Deus é permanecer na palavra. E eu preciso chamar a sua atenção para isso: permanecer na palavra. Olha o que a Bíblia diz em João 8, a partir do 31. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. A gente precisa permanecer na palavra do Senhor. E por que eu permanecer na palavra? Porque se levantar é fácil, difícil é ficar de pé. É por isso que a Bíblia fala: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. É por isso que a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
É por isso que a Bíblia fala, aquele que nós precisamos, a Bíblia nos fala que nós temos que guardar a nossa coroa para ela não ser roubada e tomada. Então isso significa que não basta eu sair dessa igreja cheio da presença do Senhor e falando, essa semana vai ser diferente. Não. Essa semana tem que ser diferente. Mas a outra você tem que permanecer. 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 Ele está falando sobre te levantar, te pôr de pé e você ficar de pé. Ele está falando de você se levantar como um homem de oração e permanecer como um homem de oração. Ele não está querendo mais cristãos de altos e baixos, pastor. Cristão de emoção, irmã Kelly. No domingo ele arrepia, ele dá glória a Deus, ele sente a presença. Na segunda ele ora, na quarta ele está sem força. Temos que entender que a Bíblia fala, seja firme, constante e sempre abundante. A Bíblia fala que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia fala que o nosso Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Gente, quando você ora, você só enriquece. Quando você ora, você só ganha benefício. Só que não é sobre orar, é sobre se levantar e permanecer de pé. A Bíblia fala, cairá um justo 7 vezes e o Senhor o levantará. Só que Deus não tem alegria de ver nenhum justo caído. Aleluia. Porque ele fala que aquele que larga a mão do arado e olha para trás não é digno do trabalho que está fazendo. Então ele está nos levantando nessa manhã. Ele está nos trazendo de novo para a comunhão. Ele está nos trazendo de novo para o lugar secreto. Ele está nos trazendo de novo para o local da presença. Mas ele está te alertando, essa semana vai começar bem. Mas a Bíblia fala que o inimigo nosso de redor, ele anda como um leão buscando quem ele possa tragar. Vigiar. A Bíblia fala vigiar e orar e para que não entre em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se prepare, igreja, porque Deus vai nos levar para níveis espirituais mais crescidos. Se prepare, igreja, porque Deus vai derramar a presença do Espírito sobre a nossa vida. Porém, Deus está nos alertando. Permanece.